Você vai acreditar que um homem pode voar. Esse foi o inesquecível slogan usado para promover Superman, o filme de 1978, que mudou a história dos super-heróis no cinema. Agora, em 2025, chega uma nova produção do personagem, escrita e dirigida por James Gunn, numa tentativa de reformular o Superman para uma nova era. E agora que a gente já acredita que um homem pode voar, o James Gunn quer nos convencer de outra coisa, que um Superman pode ser punk rock. Afinal, como esse é um recomeço pro herói no cinema, o James Gunn quer nos mostrar algo que pareça familiar, mas que também tenha algo de diferente para prender a nossa atenção com um senso de novidade. E para minha surpresa, ele faz isso apostando num movimento, num gênero, que a princípio parece ser o oposto do Superman, que é o punk rock. Mas será que ele convence? Será que o herói mais certinho da cultura pop é capaz de ser punk? Afinal, o que significa ser punk e como tudo isso pode ser uma resposta do James Gunn pro Superman de Zack Snyder? É tudo isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje, mas para isso, vale o aviso, eu vou ter que dar spoilers de todo o novo Superman do James Gunn. Beleza? Continuar aqui? Então, vamos se aprofundar nesse novo Superman e ver o que ele pode nos ensinar sobre rebeldia. No novo Superman, a gente já pega o bonde andando. Nos minutos iniciais vemos que o herói já é famoso, que ele já sofreu a sua primeira derrota e, na vida pessoal, ele já tá lá de safadeza com a Lois Lane, que sabe tudo sobre a vida dupla que o Clark leva como repórter e como o homem mais forte do mundo. E é numa das primeiras cenas do casal que a gente vê o James Gunn apresentar uma ideia peculiar. Os dois começam a conversar sobre bandas de punk rock que eles cresceram ouvindo, e aí a Lois tenta dar uma carteirada. Ela fala pra ele: "Você não é punk rock. Eu sempre fui e continuo sendo. Eu questiono tudo e todos ao meu redor. E você admira todo mundo. Você acredita na bondade de todos." E aí o Clark responde: "Talvez isso seja o que me faz ser punk rock." No primeiro momento isso pode parecer só uma piadinha e tal, pra criar um momento leve. Só que é bem mais do que isso. A gente vai ver que isso também é um dos principais temas do filme. Já começa pelo fato de que o James Gunn tem dito em entrevistas que essa fala específica é pra ele um dos momentos favoritos dele do filme inteiro. E eu entendo por que ele diz isso, por diferentes motivos. Em primeiro lugar, porque ele é um enorme fã de rock. Como ele já deixou bem claro com o esmero que ele teve para selecionar as faixas para as trilhas sonoras dos seus filmes anteriores. Em especial com Guardiões da Galáxia, que ficaram tão famosos por conta de suas trilhas. Em segundo lugar, tem o fato do próprio Gunn ser um músico, tendo não só tocado com bandas independentes nos anos 90, mas também tendo criado composições originais para usar em vários dos seus trabalhos no cinema. E é toda essa paixão do Gunn por música que faz ele trazer esse ângulo do punk pro novo Superman. E isso não é só um detalhezinho. Pelo contrário, depois o Gunn encerra o filme reforçando essa ideia, ao escolher como tema dos créditos finais a canção Punk Rocker, do grupo Teddy Bears, com a participação especial nos vocais do Iggy Pop, um dos maiores ícones do punk. A mensagem no final então fica mais clara. Depois que o Superman salva o dia com empatia, bondade e força, ele tem sim o direito de repousar e de se autoproclamar como punk por meio da voz do Iggy Pop. E isso tudo pega a gente de surpresa porque se tem duas palavras que não parecem combinar, são justamente Superman e punk. De um lado você tem o super-herói mais certinho da cultura pop, o exemplo máximo de cara bonzinho que segue as regras e que não tem uma gota sequer de rebeldia no seu corpo kryptoniano. Enquanto isso, do outro lado, você tem um movimento de contracultura que chocou o mundo ao quebrar as regras, trazendo músicas agressivas, visuais escandalosos e mensagens que contestavam o status quo. De um lado, o símbolo da ordem, do outro, o símbolo da desordem. Então, como diabos poderia o Superman ser punk? Então, é complicado de responder porque o próprio significado da palavra punk nunca foi tão fácil assim de definir. Quando a cultura punk surgiu nos anos 1970, ela se caracterizou por ser um movimento de pessoas que se sentiam desajustadas, usando o sentimento de raiva para se revoltar contra as normas sociais do que poderia ser dito ou não, de como jovens deveriam se vestir ou se comportar, de como a música deveria soar. Disso nasceu não só uma cultura da moda, mas também do rock, tudo com uma estética de faça você mesmo. Não quer ou não pode comprar as roupas de boutique? Então monta o seu visual com aquelas roupas velhas e batidas mesmo. Você não sabe tocar um instrumento, mas quer ser músico? Aprende uns 3 acordes básicos, uma batida rápida e faz uma canção de 2 minutos, pronto.
É quase tão fácil quanto você se tornar um apoiador do Entre Planos no Apoia-se, sabia? Pois é, porque se você quiser, você pode ajudar a manter o Entre Planos no ar com somente R$5 por mês, e aí você já ganha acesso a conteúdos exclusivos. E se você quiser ajudar com valores mensais ainda maiores, você vai ganhar acesso a mais recompensas ainda. Indo de recomendações de filme no inbox do seu e-mail toda semana e chegando até ao nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Se quiser ter acesso a isso tudo e fazer parte desse grupo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Mas sim, vamos lá, voltando pro punk. Com o tempo foram surgindo diferentes submovimentos dessa cultura, que foram agregando mais ideais ao termo. Ser punk também passou a ser anti-autoritarismo, anticonsumismo, anticorporativismo. E depois, quando o punk foi assimilado pela indústria da cultura pop, a identidade do termo foi evoluindo e sendo constantemente questionada. Em especial no mundo da música, com o surgimento de uma veia mais comercial desse estilo, que levou ao surgimento do pop punk e, anos depois, do emo. Com todas essas mudanças estéticas e econômicas, mais e mais foi se questionando. Afinal, o que é ser punk? É o jeito de se vestir? É a agressividade? É o ativismo político? É ser underground e rejeitar o sucesso comercial? Dependendo de para quem você perguntar, as respostas podem ser muito diferentes. É por isso que hoje em dia é mais difícil você definir com mais precisão o que significa ser punk. Como acontece com tantos gêneros artísticos, o conceito foi se tornando mais maleável à medida que ele entrava em contato com outras influências e outras estéticas. Mas, ainda assim, eu acho que ainda tem certos conceitos que a gente pode enxergar como essenciais para a filosofia punk. E não é tanto a parte do visual ou do som, mas sim as ideias. No coração do punk ainda estão certos ideais, como a rebeldia, o não conformismo e o uso da raiva como combustível para entrar em ação, confrontar o mundo e tentar fazer algum tipo de diferença. Ou seja, rolou mesmo um afrouxamento do conceito do punk com o passar dos anos. E isso tem os seus lados bons e ruins. O ruim é que ter uma definição mais vaga permite que certos movimentos se enxerguem como punks enquanto vão na contramão de tudo que o punk sempre defendeu. Foi o que aconteceu alguns anos atrás quando votantes do Donald Trump entraram numa trend do TikTok usando a canção American Idiot da celebrada banda punk Green Day para exaltarem um político de extrema direita, autoritário, antidemocrático e bilionário. Ou seja, a mais pura encarnação de tudo que o Green Day e o movimento punk sempre criticaram e odiaram. Mas por que rola essa dissonância cognitiva? Porque muitos desses conservadores realmente se enxergam como os excluídos, os verdadeiros desfavorecidos e oprimidos na ditadura do esquerdismo e do politicamente correto. Na mente deles, eles estão se rebelando contra o sistema, então eles são os punks. Quando na verdade eles são aqueles que querem preservar e fortalecer todas as estruturas sociais e políticas que criaram os problemas que inspiraram uma geração a se revoltar e criar o movimento punk. Tendo dito isso, eu também acho que a flexibilização do que significa ser punk também permitiu que certos fenômenos mais positivos acontecessem. Na música, em especial, a confluência do punk com outras propostas artísticas possibilitou a criação de novas estéticas, bandas e obras que mudaram a história do rock e marcaram gerações. Então, abrir o punk para outras perspectivas pode dar espaço para explorações muito criativas desse conceito e surpreender o público com ideias que pareçam inovadoras, mas que ainda pareçam dialogar com a essência do punk. E é exatamente nesse fluxo aí que vem o James Gunn com o seu Superman debaixo do braço. Ele quer criar esse choque de ideias e comprovar que o Superman dele pode sim ser visto como um punk. For me, punk rock, you know, in the way I think that Superman sees it, is going against the grain. Yeah. I think that we live in an age in which everything is so mean and so ugly and everybody screaming at each other all the time, and that right now the most punk rock thing you can do is be kind, be raw, be open, look out for the person that needs looking out for. Be unapologetically earnest. I think those are the things that are the most rebellious that you can do today. E realmente, essa é a visão que ele traz. No filme, o Superman é quase radical na sua empatia e na sua bondade. Ele quer salvar
todo mundo, não só os humanos. Ele quer salvar o cachorro, o esquilinho que tá prestes a ser esmagado por um monstro gigante. Até o monstro gigante ele tenta salvar. Ele fica lá tentando convencer os outros heróis de que não precisa matar o lagartão, quem sabe a gente consiga mandar ele pra uma outra dimensão ou coisa parecida. É uma compaixão que pra muitos vai parecer até exagerada demais, só que pro James Gunn isso é uma rebeldia. Tem também a ideia do Punk ser um desajustado, que é algo que tá na essência do Superman. Sendo um alienígena, alguém que supostamente não pertence a esse mundo, ele se vê como um excluído. Até porque no filme a gente vê que o mundo inteiro fica com medo do cara. E por mais que um lado do herói queira se adequar à experiência humana, tem o outro lado trágico dele, que sabe que ele nunca vai ser capaz de se encaixar com o restante da humanidade. E é desse não pertencimento que nasce a angústia que leva o herói a querer salvar o mundo. E, em terceiro lugar, tem a raiva como força motriz para mudar a realidade. O Punk sempre foi definido por um ímpeto agressivo que quer destruir as estruturas que causam sofrimento e injustiça. E por mais que Superman seja bondoso e empático, até a caridade dele vai ter limite. Porque quando ele vê injustiça, aí sim ele vai confrontar quem precisa ser confrontado. Quando ele vê tudo que o Lex Luthor é capaz de fazer, causando guerras, matando pessoas a sangue frio, tentando ganhar mais poder e mais dinheiro, aí ele sente sim uma raiva fortíssima. E ele deixa essa raiva guiá-lo para lutar por um mundo melhor. Então, olhando por essa perspectiva do James Gunn, dá sim pra fazer paralelos entre o Superman dele e o Punk. Especialmente quando a gente associa o Punk à bondade, à empatia e ao ativismo baseado na raiva. E se você acha que isso tudo é o James Gunn inventando moda, saiba que nada disso é novidade. Já tem muito tempo que membros da cultura punk dizem que defender os indefesos e ajudar quem precisa de ajuda devem ser princípios fundamentais do movimento. Isso tá até mesmo nos shows de punk rock. Neles, um ritual clássico é o da rodinha punk. Porém, dentro da comunidade, uma das regras básicas de convivência para esse momento é: se alguém numa roda punk cai, você para e ajuda a pessoa a se levantar, para se certificar de que ela tá bem e de que ela não vai ser pisoteada pelos outros. É a ideia de que todo mundo que tá ali faz parte de uma comunidade que precisa ser formada por pessoas unidas e que cuidam umas das outras. Nada disso é novidade, inclusive, no mundo da ficção. Basta olhar para um termo literário que surgiu na última década e que muita gente ainda não conhece: o Hope Punk. Em tradução literal seria algo como esperança punk. Para quem acompanha o mundo da ficção científica, esse sufixo punk não vai parecer nada de estranho. Isso por causa de um dos subgêneros mais famosos do sci-fi, o cyberpunk, que imagina futuros distópicos assombrosos. E se ele usa o sufixo punk, era porque as primeiras histórias desse estilo se alinhavam com os ideais desse movimento. É como aponta o Ben Sledge em um artigo sobre o assunto. Todos esses livros se assemelhavam ao punk. Os personagens eram jovens novatos e as histórias detalhavam movimentos anti-ordem social em sociedades distópicas que tinham trucidado os protagonistas. E com a popularização do cyberpunk, com o passar dos anos, outros subgêneros de sci-fi foram surgindo e adotando esse mesmo sufixo, como o steampunk, o dieselpunk, o solarpunk, entre outros. E foi assim que em 2017 foi proposto outro termo, o Hope Punk. Quem introduziu a ideia foi a escritora Alexandra Rowland, que queria propor um conceito oposto à fantasia grimdark. Sim, mais um termo literário, vamos lá. Grimdark é o subgênero da literatura fantástica em que o mundo é visto de forma pessimista e com tramas pautadas por eventos pesados e perturbadores. O mundo da fantasia grimdark é duro e cruel, e muitos personagens também são, e disso nascem narrativas épicas. Talvez o exemplo mais famoso desse estilo seja a série Uma Canção de Gelo e Fogo, que deu origem a Game of Thrones, do George R.R. Martin. Pois bem, a Rowland queria propor um estilo que fosse o oposto disso tudo. A ideia era visar histórias de resistência positiva para ir contra a apatia, contra o pessimismo e contra o niilismo. Narrativas com um olhar otimista sobre como a esperança pode servir de combustível para que heróis lutem acreditando que o mundo pode ser melhor. Não um otimismo cego que se recusa a enxergar a realidade, mas sim entendendo que o mundo pode sim ser um lugar cruel e difícil, mas que isso não significa que a esperança deva morrer. Pois bem, esse termo do Hope Punk acabou ganhando adesão, sendo comentado por portais especializados, por artigos acadêmicos e até entrando no famoso dicionário de língua inglesa Collins.
Só que, ao contrário do cyberpunk, do steampunk e de outros exemplos, o Hope Punk não se tornou exatamente um subgênero do sci-fi que criou novas obras. Não, o Hope Punk se tornou, na verdade, meio que uma categorização a ser aplicada em histórias que já existiam antes desse termo surgir. Como os livros The Goblin Emperor, Alerta Vermelho, Binti, A Quinta Estação, entre outros. A Rowland defende até mesmo que Sam e Frodo, de O Senhor dos Anéis, são Hope Punk, por exemplo. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o movimento punk e com o Superman? A resposta está na definição que a própria Rowland fez do termo Hope Punk. Sim, todos somos uma mistura de bom e mal, de falhas e virtudes. Todos já fomos mesquinhos e cruéis, mas também já fomos brandos, misericordiosos e gentis. Hope Punk defende que bondade e suavidade não são iguais a fraqueza, e que neste mundo de cinismo e niilismo brutais, ser gentil é um ato político, um ato de rebelião. E onde foi que a gente já ouviu essa ideia hoje mesmo? I think those are the things that are the most rebellious that you can do today. E quanto mais a gente analisa o novo Superman pelas lentes do Hope Punk, mais a gente vê como as duas coisas casam muito bem. Sim, o Superman sempre foi uma figura de esperança, desde o seu surgimento na época em que os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão, sendo uma figura heróica que o público jovem poderia admirar em tempos difíceis. Mas vai além disso. Agora há pouco eu falei que a Rowland propôs o termo Hope Punk como uma resposta à fantasia grimdark, não é? Pois até isso se alinha com o Superman do James Gunn, porque ele também é uma resposta a algo sombrio e adulto que veio antes. O Superman do Zack Snyder, interpretado por Henry Cavill. Desde que estreou a versão do Snyder, se criou essa versão do herói que é densamente dramática, séria, trágica, sombria. Uma visão que pautou todo o universo cinematográfico da DC durante muitos anos. Mas nem todo mundo achou que essa visão combinava com a essência do Superman. Foi então que a DC contratou o James Gunn para ser o novo comandante do universo cinematográfico da DC e recomeçar tudo, trazendo outra visão. Pois o novo Superman é o manifesto do James Gunn para o que ele imagina para essa nova fase da DC. Um filme onde o super-heroísmo não é algo a ser subvertido ou tratado com cinismo, com ironia, ou como se fosse algo que precisa ser levado muito a sério para parecer adulto e importante. Não, o Superman do James Gunn quer trazer um olhar sincero de admiração pelo super-herói. Ele quer abraçar o que poderia parecer cafona para muitos e mostrar que, na real, a bondade, o otimismo e a esperança podem sim ser celebrados sem camadas de vergonha de parecer mais tradicional. Ok, então já percebemos que se a gente apertar os olhos o bastante, até que dá pra ver um lado punk no novo Superman. Porém, quando a gente relaxa a visão e enxerga o filme como um todo, a gente também percebe que o lado hardcore do herói também tem as suas limitações. Não vamos esquecer, por exemplo, que esse ainda é um blockbuster hollywoodiano criado por uma mega corporação com um orçamento multimilionário. E para muitos isso já é o bastante para questionar as credenciais punks do novo Superman. Porque até hoje se debate bastante o quanto o processo de assimilação e de industrialização pop apaga ou não o lado punk da obra. Não que isso não possa criar obras muito boas e com méritos artísticos, só que para alguns talvez esse novo Superman esteja mais pro pop punk do que pro punk propriamente dito. E não se trata só de debater se um produto comercial pode ou não ser punk. É também que o fato desse filme ser criado por uma mega corporação acaba limitando as possibilidades do discurso feito na obra. O melhor exemplo disso é a forma como o filme lida com o conflito internacional que pauta a história. Porque a gente vê que o Superman intervém no conflito entre dois países fictícios. Um deles é uma potência militar sustentada com uma forte aliança com os Estados Unidos, e o outro é um país que não tem esse poderio bélico para se defender. E depois a gente descobre que não é uma guerra, é um país invadindo e matando o povo do outro. E isso com a ajuda do Lex Luthor, que tenta convencer o restante do mundo do contrário. E qualquer pessoa que esteja antenada com o cenário geopolítico atual pode olhar para isso e pensar, peraí, isso aí tá parecendo um pouco Israel e Palestina. Com Israel sendo a nação aliada aos Estados Unidos e com um enorme poder militar para cometer um genocídio, e a Palestina sendo a nação vítima desse crime humanitário. Mas será que essa semelhança foi proposital? Segundo James Gunn,
Não foi. Em entrevista ao The Times of London, o diretor afirmou que ele criou essa história meses antes do conflito atual crescer como aconteceu no ano passado, e que ele até fez mudanças para afastar mais essa trama do que acontece na vida real. O que faz sentido quando a gente lembra que Hollywood é uma indústria majoritariamente alinhada com Israel. Então é claro que um dos maiores estúdios de lá não ia achar legal tocar nesse assunto de forma explícita. Por isso, eventos são suavizados e países fictícios são criados. E é esse tipo de postura que faz o novo Superman mostrar que ele tem sim um lado que quer ser punk, mas ele ainda também tem amarras fortes que o impedem de ser isso. É meio que nem aquele clássico meme do Jorge que quer ser hardcore, mas a sua mamãe não deixa. E tem outros fatores que fazem o novo Superman parecer que quer ser punk, pero no mucho. Por exemplo, essa ainda é uma história focada em criar admiração por uma figura heróica e messiânica. E isso aí não se alinha tanto com os ideais do punk, que sempre foi mais focado na força do coletivo e da comunidade para criar resistência e buscar mudanças. E por último tem toda a proposta estética do filme do James Gunn. Por mais que o diretor traga sim algumas assinaturas, como as cenas de ação filmadas em plano sequência com som de música pop, o humor espirituoso e o sentimentalismo dramático, visualmente esse ainda é um longa que não se diferencia muito do que já vimos em tantos outros filmes de herói. Seja com a fotografia reluzente, o polimento do tratamento de cor, os efeitos digitais que dominam a tela. Nada aqui tem aquele ímpeto do punk de subversão da linguagem artística, da simplicidade do faça você mesmo, da agressividade e da ira em forma de arte. Não importa o quanto James Gunn tente convencer a gente de que ser tradicional é o novo rebelde. What is this? Tendo dito tudo isso, eu também preciso reconhecer que o novo Superman surpreende positivamente sim por ter pelo menos um pezinho ali na direção do punk. Por exemplo, por mais que eu tenha criticado agora há pouco o discurso político do filme de ser limitado, eu ainda acho que é surpreendente ver um blockbuster hollywoodiano lançado em 2025 trazer paralelos tão fortes assim com a situação atual do Oriente Médio. E ainda por cima pintando o equivalente de Israel como uma potência destruidora, corrupta e assassina. Beleza, o James Gunn pode ter negado oficialmente que isso foi intencional, mas eu tenho as minhas dúvidas. Ainda mais levando em consideração o olhar crítico que ele trouxe sobre a atuação política internacional dos Estados Unidos ao longo das décadas com o filme dele de Esquadrão Suicida. Então fazer um filme em 2025 que critica, mesmo que de forma velada, um aliado histórico dos Estados Unidos, parece sim algo que combina com a visão crítica que o diretor tinha apresentado antes. Então isso me faz pensar se talvez ele negar que isso tenha sido intencional não seja mais uma estratégia de relações públicas apaziguadora do que qualquer outra coisa. Tá, mas e se a gente quiser acreditar no James Gunn e aceitar que ele não quis fazer esse paralelo? Até nesse caso, isso não anula a leitura. Porque a intenção de um autor é só isso, uma intenção, e ela não pode ditar como todo mundo deve interpretar a obra dele. Se tantos de nós veem o longa e pensam imediatamente em Israel e Palestina, é porque o filme, querendo ou não, dialoga com o mundo no qual ele foi lançado, e existe alguma verdade ali que desperta essa reflexão crítica em tantas pessoas. Ah, tem também a representação que o James Gunn faz do bilionário como um mal capaz de moldar a política e a opinião pública. Claro, isso não é novidade porque Lex Luthor é o vilão mais clássico do Superman. Mas isso não deixa de ter um sabor diferente dessa vez, graças ao contexto que vivemos hoje, quando fica cada vez mais claro como os bilionários de Big Tech se alinham com os ideais de extrema-direita para moldar a política internacional a fim de preservar os seus interesses e as suas fortunas. De novo, eu não tô dizendo que o filme consegue levar essas críticas até as suas últimas consequências, mas o contexto em que um filme é lançado importa, e isso demonstra como o novo Superman do James Gunn quer sim conversar com a era, com o espírito de sua época, trazendo uma faísca de reflexão crítica que é válida e importante, e mostrando que esse não é um filme só sobre um cara com uma capa voando e matando monstros. E querendo ou não, o filme do James Gunn traz como vilões figuras que são análogas àquelas que, na vida real, mantêm o status quo da Hollywood que deixou o James Gunn fazer esse filme. E isso tem sim um quê de rebeldia. Hey, buddy. Eyes up here. Então, afinal, o que é o novo Superman? Ele é punk? Ele é pop punk? Ele é hope punk? Talvez ele seja um pouco disso tudo ao mesmo tempo. E por mais que esse seja um exercício crítico e criativo muito bom de se fazer, eu também acho que rotular com precisão o que é esse novo Superman não é o que mais importa. Mais valioso ainda é analisar as ações, a postura do filme dentro do que ele se propõe. E como ele se sai?
na maior parte eu acho que ele se sai bem. Se a ideia era trazer um senso de renovação para o universo cinematográfico da DC, o filme é bem sucedido, apostando na sinceridade do heroísmo e na vulnerabilidade emocional para criar a antítese da era Zack Snyder. É um novo caminho que surge reluzente e com certeza aponta para um futuro mais promissor dos filmes desse selo. E no contexto mais amplo, o filme pode não ser a cura completa para a fadiga dos filmes de super-herói, mas ele pelo menos parece um refresco em meio a produções que parecem cada vez menos inspiradas. Tudo isso enquanto conhecemos uma versão do Superman que parece perfeitamente alinhada com a essência do personagem, mas sob um ângulo mais humano e sensível, criando assim um ar de novidade para um dos personagens mais familiares do cinema. Especialmente quando James Gunn nos propõe a ideia inusitada de que o Superman pode ser punk. Mais do que uma piada descartável, essa proposta nos convida a refletir sobre o que é o punk e sobre o que define o Superman como personagem. E disso surge um manifesto cambaleante, que faz a gente sair do cinema admirando o herói azulão como não fazíamos há muito tempo, porém sem ir a fundo o suficiente nas suas explorações políticas e críticas, a ponto de inspirar no público um senso genuíno de mudança da realidade, como tanto queria o movimento punk. Então talvez o James Gunn não tenha nos convencido tanto assim de que o Superman pode ser um punk, da mesma forma como Donner tinha nos convencido lá atrás de que um homem pode voar. Mas, pelo menos, o Superman do Gunn consegue nos lembrar do valor de agir com bondade e com esperança. E se isso também é uma forma de rebelião em tempos aflitos como os de hoje, vemos que uma dose de rebeldia fez muito bem a Clark Kent. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam desse novo filme do Superman? E vocês acham que dá pra considerar ele como um punk ou não? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E galera, como eu comentei agora há pouco, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade do Apoia-se. Mas se quiser fazer uma contribuição que seja somente pontual, você pode usar o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.